Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os que estão assistindo mais um dos nossos programas do Beatcast. Nós estamos aqui reunidos, né? Nós somos os quatro bolsistas do PIBID. É uma equipe que contém outros bolsistas e possui toda uma estrutura com supervisores. A gente também tem aqui um dos nossos supervisores, né? O professor supervisor Caio, está aqui nos apoiando nas câmeras, né? E qual vai ser a pauta de hoje? O que é que a gente vai conversar? O que é que a gente vai dialogar? Nós iremos falar sobre o Dia do Trabalhador. O Dia do Trabalhador, que é o dia que vai acontecer aí em 1º de maio, né? Que já está próximo. Será postado no dia, essa gravação será postada no dia, e nós estamos gravando retroativamente, mas já preparando toda essa nossa conversa para este momento. E, enfim, vamos dar início a essa conversa, né, que é uma conversa dinâmica, nos apresentando, que eu acredito que seja importante. Meu nome é Breno César e eu vou ser o mediador dessa conversa. Eu gostaria que você se apresentasse. Meu nome é Vitória Luísa. Meu nome é Pedro Cauã, sou bolsista do PIBID, estou no 7º semestre e tá bom. Eu sou a Érica e eu também sou bolsista do PIBID e estou no 9º semestre. Tá ótimo. Pois bem, gente, estamos aqui, né, para justamente conversar sobre essa questão do trabalho e do Dia do Trabalhador, especificamente quanto ao trabalho docente, né? E eu já queria começar essa conversa perguntando para vocês, né? Porque a gente sabe que o trabalho docente ele é antecedido pelos universitários, por nós que estamos nos formando. Sim. Então, eu queria saber como é a vida de vocês nessa questão do tempo. Vocês têm tempo para poder concluir o que vocês precisam? Vocês têm tempo para poder fazer o que vocês querem de fato fazer dentro da graduação e dentro da bolsa em geral? Ou vocês têm alguma dificuldade nisso? E eu também queria saber um pouco o que é que vocês observam da questão do tempo do professor com base na experiência que vocês têm dentro da bolsa. Pode começar falando? Pode ser. Assim, a licenciatura para mim ela não é tão puxada, né? Porque geralmente eu pego disciplinas mais no turno da manhã e consigo dar bem com as outras atividades que eu tenho. Hoje eu já exerço a profissão de professor, né? Como professor de Hélio, que à noite também não atrapalha a faculdade e nem a bolsa, né? E para mim, eu acho que é bem tranquilo. Uma coisa dinâmica, né? Dá para poder conseguir ali articulando. Ainda mais por conta das questões das disciplinas, né? Que geralmente ou cai manhã ou cai noite, né? Fica alternando. Então, para a gente é muito bom, porque querendo ou não, a gente consegue conciliar o estudo com o trabalho, porque é necessário também. Se torna necessário. Né? Isso. Eu queria ouvir um pouco de você, Vitória, sobre essa questão. Como é que é essa questão do tempo, do trabalho? Como é que você articula isso? Eu acredito que para muitos estudantes conciliar se torna um pouco difícil porque muitas pessoas precisam trabalhar para poder se manter na universidade. Então acaba que as disciplinas ofertadas, elas são muito em horários aleatórios. Alguns de manhã, alguns de tarde, alguns de noite. Isso acaba atrasando a formação da gente como universitário. E falando a respeito do tempo do professor, eu acho que deveria sim reduzir a carga horária dele em sala de aula para que ele consiga, como é que eu posso falar? Ter uma formação continuada, acredito que eu posso falar assim, para poder trabalhar melhor conteúdos diversos em sala de aula. Até porque a gente vê a questão da estagnação dos professores quando terminar a licenciatura, né? Eles não conseguem manter uma, como é que se diz? Não conseguem ter uma complementação da faculdade, não conseguem fazer uma pós, às vezes por conta do trabalho, né? Hoje a gente já vê na faculdade, nossos professores, que eles têm uma escala bem diferente, né? Geralmente eles trabalham 3 dias e tem mais horários de hora atividade. Isso seria ideal que os professores de ensino fundamental e médio, né? Fundamental principalmente para a gente, né? Que a gente está seguindo nesse caminho fundamental, tivesse mais essa liberdade, até para a gente ter uma formação continuada, como a Vitória falou. Isso é verdade, faz todo sentido. E também pensando na ideia do planejamento do professor, né? Exatamente. Porque acaba se tornando
muito tempo de aula e não tanto tempo para o planejamento. A gente sabe que a qualidade da aula está diretamente ligada com o tempo de planejamento que o professor tem. Para gente que já trabalha, querendo ou não, como professor, a gente tem muita essa dificuldade, porque, tipo assim, eu trabalho 4 dias. A sexta que eu tenho, querendo ou não, é para planejamento, mas um dia não dá, então a gente tem que pegar o sábado e o domingo. Aí vem correção de prova, vem outros trabalhos, então acaba aqui ocupando totalmente a nossa demanda. Então a gente não tem meio que uma folga, né? Assim, a folga já é mais trabalho, né? Mais É o trabalho. 7x0, né? Agora eu queria direcionar essa mesma pergunta acerca do tempo do professor, dessas questões que a gente já viu conversado aqui, para você, Érica. Como é que você pensa essas questões? Acredito que eu, por exemplo, já estou no nono semestre, já estou querendo concluir a faculdade. Acredito eu que quanto mais disciplina a gente pega, já no intuito de querer concluir logo, acaba que fica um pouco puxado, né? Sim. E eu, por exemplo, estou fazendo monografia e eu estou vendo esse peso, estou sentindo esse peso, porque além da monografia eu estou em 8 disciplinas, e aí é horários de manhã, tarde e à noite. E aí também tem um projeto, né, do PIBIT, que além de eu ter que estar na faculdade, eu ainda tenho que estar na escola. Mas eu estou gostando, estou conseguindo, apesar, né, dos pesares. Sim. Mas como eu até falei ontem, né, a professora citou ontem, né, na aula, dizendo que a carga horária é puxada, mas se não tem essa carga horária, vai ter disciplinas que não terá professores. Aí vai dificultar mais ainda para nós. Né? Para se formar ali no tempo. Sim. Exato. E Pedro falou uma coisa muito interessante, né, que ele já está sendo professor de uma turma de EJA. E a gente está falando aqui do dia do trabalho, e EJA e dia do trabalho são coisas que têm total relação, né? Eu Sim. queria saber um pouco da tua experiência com os teus alunos. Cara, minha experiência é muito proveitosa, já tem muita gente que acha dificultoso de trabalhar, mas para mim não, eu acho que eu me identifiquei bastante. Não sei se é por conta de ser, já foram meus vizinhos, meus alunos que são hoje, mas que é uma coisa bem proveitosa. A maioria deles trabalham, ou começaram a trabalhar muito cedo e não tiveram essa oportunidade de concluir o ensino fundamental, né, no tempo certo. Então, o que que acontecia? Eles têm que fazer o EJA. Também tem esses casos que são alunos mais velhos, né, que antigamente não tinha essa oportunidade total de trabalhar ou de estudar, tinha mais que trabalhar, né? E para eles, eu sempre pergunto para eles, o que vocês estão achando de voltar a estudar? Ah, professor, isso é dificultoso por conta da questão do horário, né? Que tem que conciliar trabalho e estudo. Assim como muitas nós, que é bolsista, é possível. Então, para eles, é bem proveitoso, só que acaba sendo cansativo. Muitas vezes tem gente que fala, tipo assim, ah, professor, não vou hoje, estou cansado. E a gente tem que entender, porque é bem difícil para eles conciliar os dois. Aquela questão de avaliação, né? A gente tem que acolher o aluno dentro das suas dificuldades para conseguir ter um desenvolvimento das disciplinas de uma maneira correta. E ainda mais dentro do nosso cenário político, a gente tem essa questão da escala 6x1, que intensifica ainda mais, né, essa questão. Érica, você já fez o estágio em EJA? Não. Ainda não? Só estou fazendo as disciplinas Sim. de educação de adultos. Sim. Mas ainda nesse sentido de trabalho, dessa questão da gente estar constantemente direcionando, né, nossas atividades para esses ambientes educacionais, e vendo pessoas que muitas vezes têm essas dificuldades, né, a gente havia citado aqui na conversa essa questão do planejamento, né? Agora no PIBID, para quem não sabe, a gente está começando a planejar algumas aulas para justamente a gente conseguir realizar essas aulas, né, colocá-las em prática dentro de sala de aula. E aí, eu queria saber de vocês sobre essa questão do planejamento e principalmente dessa questão do tempo. Porque a gente sabe que o professor, uma das principais questões que dificulta ali é esse tempo de planejamento. Então, assim, Vitória, eu queria saber de você sobre isso, do planejamento, o que é que você pensa sobre o planejamento e também como é que esse planejamento ele impacta a aula na tua perspectiva. Eu acho que o planejamento. Não sei mais falar sobre isso, não. Sim. Porém, acredito eu que o planejamento ele é só um norte na aula, já que a gente sabe que ao decorrer da aula, o planejamento vai saindo completamente do que a gente tinha colocado no papel.
Porque são muitas realidades, são muitas coisas que ocorrem ao decorrer da aula. Então, tem um aluno que vai chegar com algum problema em casa, não vai conseguir se concentrar na aula, vou ter que abordar de uma outra forma. E eu acho que também o planejamento é importante para que a gente consiga saber o que desenvolver com o aluno, né? Porque a gente vê ainda muitos professores que não planejam, só chega e dá aquela aula, né? Mas a gente sabe que isso é importante. Como é que o professor ele não vai planejar e vai dar uma aula? Tem muitos, tipo assim, eu mesmo planejando, às vezes tem algum conteúdo que eu tenho uma dificuldade. O planejamento serve para isso. Eu vou olhar o conteúdo, eu vou estudar, me basear ainda mais sobre, para poder chegar para o meu aluno e não estar falando coisas erradas, né? Porque na internet só o que a gente vê já é coisa errada. A gente chegar e repassar a informação errada, piora ainda mais, né? E o planejamento ele se torna fundamental, ainda mais na realidade de hoje, que a gente vê a crescente das inteligências artificiais. Muita gente, às vezes, por conta da correria e tal, acaba utilizando disso para poder planejar uma aula. E isso traz justamente esses impactos que você falou, porque nem sempre que a gente entra na internet está certo, está correto, sabe? E aí eu queria falar sobre essa questão do planejamento, direcionando agora para a Érica, né? A tua perspectiva sobre essa questão do planejamento e como tu acha que se relaciona com a realidade do professor. Eu já fiz estágio, né, de educação infantil, e aí eu fiz a residência nos 5 dias seguidos, então todo dia eu tinha que planejar aulas. A professora ela deu essa liberdade para a gente mesmo planejar nossas aulas, e foi interessante, porque a gente também estava aprendendo ali planejando, né? A gente estava vivenciando a realidade daqueles alunos, e a gente trouxe o que a gente estava observando para dentro da sala. E aí teve dias que a gente planejou a atividade X e acabou que não deu para fazer aquela atividade por conta do horário. Então, foi uma dificuldade que a gente percebeu ali, né, no decorrer da aula. Mas acho importante, né, até porque, como já fala, né, planejamento, a gente tem que planejar nossos dias, nossos horários, atividades. Então, às vezes ocorre isso, né, que dificulta. E é isso. E voltando justamente aos nossos assuntos, é interessante a gente citar também a questão da saúde mental dentro da profissão docente, né? Porque assim, a gente observa que a carga horária do professor muitas vezes é uma carga horária muito grande, o dia a dia do trabalho dele tende a ser muito estressante, porque geralmente tem muito barulho e tal. E muitas vezes nós, já universitários, devido a muitas demandas, acabamos por ter alguma questão com ansiedade, não conseguir dormir bem, essas coisas. E aí eu queria saber, vocês, né, o que é que vocês pensam sobre isso, quais visões que vocês podem dar com relação a essa questão. Eu penso que a gente vê muitos professores hoje em dia adoecendo, tanto professores quanto alunos, né? Ou com ansiedade, ou algo do tipo, por conta dessa alta demanda, né? E a gente vê poucos profissionais da saúde, especialistas na saúde mental, né? Atuando dentro desse espaço, né? E o necessário é que a gente tivesse um psicólogo dentro da faculdade, porque hoje em dia a gente vê muitos alunos com ansiedade. Não só a gente aluno universitário, mas também alunos dentro da escola normal, né? Do tempo normal. Professores. A gente vê muitos professores readaptados hoje no município de Crateús. Eu acho que também demanda muito dessa questão da grande, como é que se diz? Da grande demanda, da grande ocupação que hoje em dia esses professores têm, né? A sobrecarga do professor, né? Inclusive, quando a gente falou no começo sobre a carga horária do professor, é muito isso. Porque nós, como universitários, a gente já sente a sobrecarga, como a amiga falou, né? 8 disciplinas e monografia, isso sobrecarrega muito a pessoa. Isso acaba que afeta a saúde mental, a pessoa fica indisposta, e enfim. Mas, infelizmente, por conta da falta de professores, muitas vezes a gente tem que pegar mais disciplinas do que é necessário, né? Porque se a gente não pegar essa disciplina esse semestre, pode ser que o próximo semestre aquele professor não esteja, né? Porque são muitos professores contratados.
Então a gente prefere pegar essa disciplina para acabar não se atrasando ainda mais, porque a gente já fica muito ansioso querendo sair dali para ingressar no mercado de trabalho, até porque muitas vezes o aluno não consegue somente estudar, né? Tem que se sustentar e tem que trabalhar. E às vezes ocorre isso, a gente acaba pegando muita disciplina. Até vejo muitas pessoas falando, vocês pegam muita disciplina e depois não estão dando conta. Mas esse é o motivo da gente pegar muita disciplina, para a gente poder sair da faculdade logo, para a gente ingressar no mercado de trabalho. Às vezes acaba não sendo proveitoso, mas também a gente não tem culpa, porque se fosse ofertado todos os semestres as disciplinas que a gente precisava, a gente não teria essa dificuldade. Com certeza. Calma falou sobre psicólogos na escola, né? A gente tem o programa Saúde na Escola, que era para estar esses profissionais da saúde na escola, só que isso não acontece na realidade, né? Já falando do professor, me perdi o que eu ia falar sobre o professor. Esqueci. Mas se eu não lembro na época, vai ter uma É importante, né, ressaltar essa pauta, até porque é um assunto que é muito visto, né? E, e para nós que estamos lá diariamente, isso também ocorre na nossa insegurança, né? Porque como é muita demanda, aí tem disciplinas que é mais dificuldade para a gente. Também a questão do tempo, não tem muito tempo. Então, acaba sobrecarregando e a gente não tem tempo pra gente mesmo, a gente se cuidar. A gente fica tão desesperado querendo terminar logo, fazer aquilo, que a gente acaba esquecendo de nos priorizar e priorizar nossa saúde. E aí, não começa na saúde mental, começa no corpo, né? Aí vai tendo doente que acaba abrangendo mesmo nessa questão. Sim, e eu lembrei. Essa sobrecarga do professor acaba que ela ocorre também por causa da remuneração do professor. Você está sobrecarregado porque não pega só um turno. Porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa de dinheiro e às vezes o salário que a gente recebe em um turno não supre as nossas necessidades. Então acaba que o professor ele tem que pegar disciplinas de manhã, tem que pegar disciplinas de tarde, né? Isso afeta também. Às vezes ele tem que pegar um atestado de outro professor para poder estar ali substituindo, né? Sim. Exatamente. Isso às vezes acontece muitas vezes. E aí ele tem que estar lá até mesmo na hora da atividade. Isso tem impactos profundos sobre o psicológico. E ainda nesse sentido de sobrecarga, a gente sabe que infelizmente a sociedade brasileira é uma sociedade muito marcada por essa questão da sobrecarga em todos os postos de trabalho. E eu acredito que o professor, ele é sobrecarregado, e não apenas por uma questão de tempo, mas também por uma questão de funções. Tipo assim, a gente que está dentro do PIB, já estamos dentro da sala de aula, muitas vezes precisamos atuar, né, profissionalmente, é claro, como psicólogos. Assim, entre aspas, né? Mas conversar ali com alunos, ter essa questão. Ou então a gente tem alguma outra função, por exemplo, a gente tem que ter aquela orientar, isso é papel do professor, mas assim, orientar o pai ou uma mãe para poder dizer assim, você tem que procurar determinado órgão para poder ver alguma questão psicopedagógica do seu filho, etc. E nesse sentido, sobre essa questão de multifunção, eu queria saber da experiência de vocês com relação a isso, dentro do PIBID e da perspectiva de vocês. Queria direcionar essa pergunta para a Vitória, porque eu imagino que ela tem algumas experiências nisso. Sim. Ano passado, na turma de quinto ano, eu fiz muita amizade com os meninos, assim, sabe? E eles confiavam bastante em mim para conversar, para desabafar. E eu percebi essa carência deles mesmo, de estar desabafando, de estar conversando sobre o que eles passam, porque muitas vezes, justamente por causa da sobrecarga do professor, ele tem um cronograma para seguir. Então, ele não tem esse tempo de acolher os alunos. Eles viam isso na gente, que a gente acolhe eles mesmo, assim, de conversar, de escutar. Com certeza. Pode comentar alguma coisa com relação a isso? Em questão disso, Breno, eu vejo mais na parte do professor, né? O professor, ele demanda muito dessa questão, como você disse. O professor ele não é só professor, ele é psicólogo, ele é orientador social, ele é tudo, né? Porque às vezes mesmo a gente, vocês, a gente se depara com muitas situações que a gente fica pensando, pô, a gente também é humano, a gente tem vontade de ajudar, mas às vezes a gente sabe que
não é nossa função, e muitas vezes, por ser uma coisa que é muito do pessoal, eles falam, mas a gente também tem que entender que ali não é nosso lugar de atuação, né? Porque isso acaba também sobrecarregando ainda mais a gente. Assim, no meu pouco tempo de experiência, né, eu vejo também a questão dos alunos, o quanto eles são carentes e como a nossa presença é bem importante para eles, né, que quando a gente chega na sala, eu percebo alguns sorrisos e também a questão de quando o professor cai, né, ele passa uma atividade, aí o meu colo, tio, me ajuda. Aí, tipo, também é gratificante, né? Eles acreditarem que somos capazes, somos professores, mesmo não sendo. Eu acho muito bonito. A gente já está chegando. Meio caminho andado, né? E também a questão, assim, né, dos pais também, né? Porque quando eu fiz o estágio de educação infantil, aí os meninos sempre falavam, olha, mãe, a tia, não sei o quê. E aí a gente percebe o carinho, né? Com certeza. Nesse sentido de uma instrução, às vezes o professor ele faz até uma função familiar, né? De estar ali acolhendo. Eu acho que é muito comum aqui que a gente está no PIB de ser chamado por um aluno de mãe, de pai, né? Isso é uma coisa muito assim. Às vezes eles falam assim, ei, mãe, ou, ei, tio, fica confundido, né? E, gente, foi muito gratificante a conversa com vocês. A gente pôde falar sobre muitos temas, sobre essa questão que envolve o trabalho, embora a gente não tenha ficado apenas nisso, falando sobre questões pedagógicas, sociais, e que envolvem toda essa questão do professor, que é muito ampla, que é muito extensa. Eu queria perguntar para vocês se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, querem comentar mais alguma coisa, ou já está bom? Acho que Queria agradecer a vocês por esse diálogo, foi muito enriquecedor para mim também, como futura professora. E também acho importante ressaltar essas pautas e para outros futuros discentes que vão escolher a pedagogia e mostrar também esse caminho, como acontece, nossas experiências, né? Isso é muito importante. eu queria acrescentar também, que eu sempre estou por trás da câmera, mas hoje eu fui convidado para participar, mas que para mim é muito gratificante estar participando e que esse podcast chegasse a mais pessoas, né? Para que eles verem o quanto, como é o dentro da sala de aula, como é o programa do PIBIS, para que as pessoas entendam que a graduação não é aquela coisa que o pessoal fala, não vou para a graduação, quero ser professor porque é ruim, né? A gente está aqui para mostrar como a graduação é boa, até porque se não fosse a gente não estava até aqui, né? Como a Erika está no novo semestre, eu acho que ela não se arrepende. A gente às vezes fica meio assim, mas é normal. Pois bem, gente, foi muito gratificante ter essa conversa com vocês, algo que contribuiu muito com a nossa formação e com a dos futuros discentes ou atuais discentes e mesmo docentes que estarão assistindo o nosso podcast. E vocês querem. Acho que já podemos finalizar. Né? Então é isso, gente. Fiquem bem aí por casa e aguardem próximas novidades do nosso podcast.